do segundo ano aí do Colégio Objetivo. Tudo bem com vocês? Bom retorno aí das nossas férias, né? Forçadas férias. Tô com saudade aí de vocês, mas por enquanto continuamos assim com esse sistema de aulas. Então vou gravar mais uma aula para vocês e a gente vai ter aula online também. Então essa é uma aula gravada e depois vocês vão ter uma aula online. Eu pretendo fazer da seguinte maneira, não sei se todos vão fazer da mesma forma, mas eu a gente vai fazer uma pré-aula aqui, eu vou explicar a matéria, vou explicar o conteúdo da aula, por exemplo, no caso aqui é o módulo 12, ainda estamos na apostila 1, página 32, tá? Quem tá perdido aí, ó. Cadê a página? 32 é a página. Página 32 da apostila 1. Eu sei que a gente vai começar o segundo bimestre, mas essa aula eu fiquei devendo para vocês. Então, o sistema lineares é regra de Cramer, tá? Então, na aula passada, a gente fez essa aula aqui, ó. Acho que eu me perdi aqui, peraí. Regra de Chió e teorema de Binet. Aí depois, inversão de matrizes, módulo 10 e 11. E agora a gente está indo para sistemas lineares, regra de Cramer. Pessoal, essa regra de Cramer é uma maneira de você resolver um sistema de equações. Por exemplo, esse aqui, ó, que está aqui na apostila. Você quer encontrar o valor do x e do y, onde 3x mais 2y é igual a 1 e 5x menos y é igual a 2. Qual é o valor de x e de y que satisfaça essas duas equações ao mesmo tempo? Eu ensinei para vocês, a gente pulou todo esse conteúdo, a gente foi direto para a parte de escalonamento. É uma outra maneira para resolver esse tipo de situação. Então, se você quiser pegar isso aqui e escalonar, lembra? Fazer isso aqui a primeira vezes 5, fica 15x. Fazer a segunda vezes menos 3, fica menos 15x. Junta as duas, aí os x vai sumir e você descobre o y. Também dá certo, mas uma maneira diferente de resolver sistemas lineares. De imediato, eu já aviso para vocês que ele é um sistema, é uma maneira, um método que é bem menos complicado, você tem que raciocinar menos, mas ele é um pouquinho mais, né, demorado. Então você tem que fazer mais contas para chegar no resultado, embora as contas sejam todas fáceis. Então vamos lá. Eu preparei aqui um slide para pôr para vocês, ó. Então vamos lá. Eu não falei ainda, eu não li ainda a regra de Kramer. Vamos lá. Então aqui ele fala tudo. E o que o Kramer fala? Deixa eu pegar o enunciado aqui. Ó, vamos começar daqui mesmo. Sistemas de equações como esse e esse, constituído apenas por equações do primeiro grau, ou seja, em que tem x, y, z, não tem elevado ao quadrado nada do tipo, são sistemas lineares. E observe que não são lineares os sistemas, por exemplo, x ao quadrado mais y igual a 1, porque tem um a ao quadrado, e esse aqui, x vezes y igual a 8, porque tem uma incógnita multiplicando a outra, então gera uma equação que não é grau 1, tá? Então podemos dizer que sistemas são lineares quando você tem um, uma fugiu a palavra agora, uma incógnita multiplicada por um número. Essa incógnita, ela sem nenhuma diversidade, por exemplo. Não está a raiz, não tem elevado ao quadrado, ela não está no denominador de uma fração. Então é um sistema simples, né? Então, primeira coisa, aqui ele não vai falar, mas você tem que deixar ele organizado. Então, x embaixo de x, y embaixo de y, etc, etc. E como que vai ser a solução dos sistemas? Você pode falar, ó, acho que é melhor eu ir lá para aqui, ele enrolou muito. Ó, vamos lá. Então eu dei aqui, eu coloquei aqui alguns exemplos de sistemas lineares, ó, com duas incógnitas, com três incógnitas e duas equações. A gente sabe que por ter três incógnitas e só duas equações, esse sistema aqui ele não é determinado, porque o número de incógnitas você precisa ter a mesma quantidade ou mais de equação para você conseguir descobrir. Então, isso aqui não é determinado com certeza. Ó, esse aqui tem duas incógnitas x, y, esse aqui tem três. Então, são exemplos.
Então, o que o teorema... Ah, eu escrevi aqui, agora eu lembrei. O que o teorema de Cramer fala para a gente? Que todo sistema normal, daquele jeito ali que eu pus ali atrás, ele vai ser possível e determinado, ou seja, você consegue encontrar a solução dele é, pela regra de Cramer. Não falou nada, né? Então, mas o que é a regra de Cramer? A regra de Cramer é o seguinte: para você, dado um sistema normal de variáveis x1, x2, x3, ele não quis falar xyz. Ele falou que a primeira incógnita é x1, a segunda é x2, a terceira é x3. Mas você pode falar, sim, que é xyz. Na verdade, a gente vai só usar xyz, w, etc. Não vai usar x1, x2. Então, o x1, o x ficaria o determinante do x pelo determinante geral. O x2, vamos supor que seja o y, fica o determinante do y vezes dividido pelo determinante geral. O x3 está errado aqui, é o determinante 3 dividido pelo determinante geral. E o xn é o determinante n dividido pelo determinante geral. Então, ou seja, se você quer encontrar o valor do x, você vai pegar o determinante x dividido pelo determinante geral. Se você quer encontrar o w, você pega o determinante w divide pelo determinante geral. Então, essa é a regra de Cramer. Agora, eu só preciso explicar para vocês como encontrar o determinante de x e o determinante geral da equação, do sistema de equações. Então, vamos lá. Continuando aqui. Ó, aqui eu já falei. Continua. Exemplo 1. Então, eu vou colocar aqui no exemplo com um número que vai ficar bem mais simples. Vamos lá. Olha lá, como que a gente resolve esse sistema de equações pela regra de Cramer? Então, tem lá 3x mais y igual a 9 e tem 2x mais 3y igual a 13. Ó, primeiro, o sistema ele é normal e pode ser resolvido pela regra de Cramer. Pessoal, aqui vai o nosso teorema que eu não falei ainda. Você só consegue resolver, esse sistema só vai ter solução se o determinante for diferente de zero. Se o determinante for igual a zero, esse sistema ele não tem solução única. Entendeu? Então você só encontra o valor do x, do y e do z, etc. Se o determinante da matriz formada pelos coeficientes das incógnitas, ó, o resultado não falei do resultado, só das incógnitas, ó. 3, 1, 2, 3 é a matriz que eu formei. Os determinantes das incógnitas na ordem correta. Então, 3, 1, 2, 3. Calculei o determinante dela, lembra? 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes 2, 2. 9 menos 2 é 7. Então, se o determinante não deu zero, eu sei que tem solução, certo? E a solução eu consigo encontrar. É uma solução possível e determinada. Então, como que eu encontro? Bom, primeiro de tudo, pessoal, esse aqui já é o determinante geral, tá? Então, lembra que eu falei que era o determinante de x dividido pelo determinante geral? A minha conta para encontrar o valor do x eu já fiz. O determinante geral é 7. Agora, como eu encontro o determinante de x? O determinante de x, pessoal, é você trocar a fileira do x pela fileira do resultado. Então, tá vendo que aqui é 3 e 2? Era 3 e 2, né? Eu tiro o 3 e 2 e coloco no lugar dele a fileira dos resultados, 9 e 13. Lembra que eu não tinha usado? Então, coloca aqui no lugar. Então, ficou, em vez de 3, 1, 2, 3, que são os coeficientes das incógnitas, em vez deles, eu peguei e troquei o 3, 2, que é do x, pelo 9, 13. Então é isso. O determinante do x é você trocar o x, você tira os coeficientes do x e põe os resultados no lugar. Então agora eu vou calcular aqui, ó. Vai ser 9 vezes 3, que é 27, menos 1 vezes 13, que é 13. 27 menos 13, 14. Então qual que é o determinante? Qual que é o valor do x? O valor do x vai ser 14 dividido por 7. O determinante do x dividido pelo determinante geral. 14 dividido por 7. Ó, determinante do x dividido pelo determinante geral. 14 dividido por 7, 2. É muito simples, não é? Vocês acharam simples? Vamos fazer o do y. O do y, eu volto, né, lá naquela matriz do determinante geral, tá vendo aqui, ó, do lado? 3, 2, 1, 3, que a gente usou para calcular o determinante geral, é a matriz dos coeficientes. Eu pego lá 3, 2, 1, 3 e troco a fileira que tem os y pela fileira do resultado. E assim, etc, etc, etc. Se você entendeu isso, ok. Então, olha lá, troquei o 1, 3 por 9, 13, que era o que eu tinha trocado na outra. Só que agora vai dar outro resultado, porque 3 vezes 13 é 39, menos 9 vezes 2, que é 18. Então, 39 menos 18 dá 21. 21 é o determinante do y.
você divide pelo determinante geral sempre. Então, ficou 21 dividido por 7 é 3. Então, eu descobri que o x vale 2 e o y vale 3. É um método muito mais simples do que escalonamento. Qual que é o problema, pessoal? Fazer escalonamento com essa matriz que tem só duas incógnitas também é fácil. O problema não é esse, porque só tem duas incógnitas. O problema é quando for 3, 4, 5 incógnitas. Quando você tiver x, y e z, as contas já vão ser maiores, entendeu? Eu vou fazer um exemplo depois com 3 por 3. Não sei se aqui ou depende do tamanho do vídeo. Se a gente se estender muito, a gente faz online. Então, beleza. Vamos só trocar aqui para conferir. Ó. Se o x é 2, né, e o y é 3, 2 vezes 3, 6. Mais o y que é 3, 6 mais 3, 9. Tá ok, tá certo. A outra. X é 2, 2 vezes 2, 4. O y é 3, 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, 13. Tá certo, a gente conferiu a resposta. Olha lá, resposta 2, 3. Exemplo 2. Agora sim, uma matriz 3 por 3, x, y e z, né? Certo, 3 por 3, porque eu ignoro o resultado a princípio. Se eu não ignorar, fica 4 por 3, né? Porque são 4 colunas. Quer dizer, 3 por 4, 3 linhas, 4 colunas. Desculpa. Então vamos lá. Primeiro, calcular o determinante geral. Para isso, eu não olho para a fileira dos resultados, só dos coeficientes das incógnitas. Então, da x, do y e do z. Então vai lá. A matriz fica o seguinte, ó. 1, 2, 1, a primeira coluna. 2 menos 1, 1, a segunda coluna. Menos 1, 1, 1, a terceira coluna. Calcular o determinante dessa matriz. Eu não vou fazer aqui agora, pessoal. Lembra? 1 vezes 1 vezes 1, mais 2 vezes 1. E aí você copia. Copia as duas primeiras colunas ali e calcular o determinante. Em matriz, matéria de matriz, pessoal. Matéria de matriz, a coisa mais importante é saber calcular uma determinante de uma matriz 3 por 3. É o básico do básico, do básico, do básico, do básico, do básico. Então tem que saber, tem que fazer muito bem isso. Se alguém tiver com dificuldade em calcular uma determinante de uma matriz 3 por 3, estuda, pergunta para o professor, que no caso sou eu, bastante vezes para a gente tirar essa dúvida. Se perguntar para os amigos do grupo de vocês, a maioria acho que já sabe, pode ter esquecido, mas é questão de treinar. Então vamos lá. Calculei essa determinante, deu menos 7. Isso é importante porque não deu zero. Se desse zero, eu já parava por aqui, porque não teria solução. Então, por que eu vou encontrar uma solução se ela não tem? Então, vai lá. Aí eu vou calcular a determinante da matriz x. Como que eu calculo a determinante da matriz determinante de x? Você troca a fileira do x, que é a primeira fileira, pela fileira dos resultados. Eu falo fileira, desculpa, é coluna, né? Uma fila pode ser linha ou coluna. Então, vamos lá. Eu troco a coluna dos x, que é 1, 2, 1, né, que veio daqui, 1, 2, 1. Eu troco essa coluna pela coluna dos resultados, 2, 3, 6. Então, eu tirei 1, 2, 1, coloquei 2, 3, 6 e calculo novamente o determinante. Tá? O determinante de x deu menos 7, também igual ao do determinante geral. Então, quando você dividir o determinante de x pelo determinante geral, vai ter que dar 1, né? Menos 7 por menos 7 dá 1. Agora, o determinante do y, você volta na matriz geral, tá? Cuidado para não pegar essa matriz que já está trocada a primeira fila, a primeira coluna. Volta na matriz geral, troca a coluna dos y, que é 2, menos 1 e 1, troca pela matriz a coluna dos resultados, 2, 3, 6. Essa coluna dos resultados você vai usar na primeira, depois na segunda, depois na terceira. Então vai lá. Calculei a determinante, deu menos 14. Tá vendo que tá dando tudo bonitinho, né? Que é um exemplo, né? Eu não vou colocar uma coisa complicada aqui já no início. Então divide, deu 2. E o z? Pega a matriz do início, troca a última coluna, que é a do z, pela coluna dos resultados, calcula o determinante, deu menos 21. Então, menos 21 dividido pelo determinante geral é menos 7. 21 por 7, 3. Resposta, então, deu 1, 2, 3. O primeiro é x de y, z. x1, x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3. Beleza, pessoal? Então, foram dois exemplos, uma com matriz 2 por 2 e uma com matriz 3 por 3. Coisa importante, se alguma das matrizes não tiver uma letra, por exemplo, na matriz do meio, desculpa, na equação central aqui do meio, não tem o y. O que significa? Que o coeficiente dessa parte, nessa posição, é zero. Então, na matriz tem zero. É melhor ainda porque não tem conta, a conta diminui, né?
Então vamos lá. Já fiz duas coisas. É isso que eu falei, é a matriz incompleta. Matriz incompleta é porque tem algum elemento zero, né? Vamos lá. Mas isso aí não tem problema. Continuando, eu já falei da regra de Cramer, o teorema de Cramer, já falei esses dois exemplos, né? Pode ver que são os exemplos da apostila. Continuando aqui, então, vou subir um pouco, tem um resultado, né? Aí, olha lá, pessoal, o exercício 1. Você tem lá, considera o sistema x menos 2y igual a 1, 2x mais y igual a 7. Como que vai ficar a matriz do determinante geral, para calcular o determinante geral? Coloca aí, primeira linha, 1 menos 2, segunda linha, 2 e 1. Calcula o determinante geral, vê se dá zero. Se o determinante deu zero, fala que não tem solução única. Agora, se o determinante não deu zero, se o determinante for outro número, aí beleza, esse é o determinante geral. Aí você calcular o determinante de x, você tira a primeira coluna da matriz, que é 1, 2, e troca por 1, 7, e calcula o determinante de x. Feito isso, determinante de x dividido pelo determinante geral, é o valor do x. Mesma coisa para o y. Pega a matriz do determinante geral, troca a segunda coluna, que é do y, pelo menos 2 e 1. Aí, essa nova matriz, você calculando o determinante, é o determinante do y, dividir pelo determinante geral, encontra o valor do y. Pessoal, beleza? Essa foi uma explicação, tentei ser o mais rápido possível, porque numa videoaula o tempo é tudo. Então, eu vou esperar vocês resolverem os exercícios dessa aula, dar um tempinho para vocês aí, 5 dias úteis, né? Uma semana. Acho que é muito tempo, né? Então, façam o mais rápido possível. Na nossa aula online, eu quero corrigir esse exercício para a gente conseguir finalizar a apostila 1 e começar de verdade o segundo bimestre. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou lá no grupo do WhatsApp com vocês. Pode mandar, não mudou nada, pode mandar pergunta por lá. No Google Sala de Aula, eu vou organizar lá, colocar todas as aulas que a gente tem gravado, colocar o que o que tem que ser feito, isso eu vou colocar durante a semana. Eu vou evitar colocar no fim de semana, porque a gente tem que respeitar o fim de semana nosso, né? O meu e o de vocês, né? Se alguém, mas eu gosto de fazer dever do fim de semana, continue, não tem problema. Só que o fim de semana a gente vai tentar deixar livre. Por quê? Porque nossas aulas são de segunda a sexta, né? E não é porque a gente está em casa que isso tem que mudar. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, tô lá. Boa sorte aí, bons estudos e boa volta às aulas para vocês. Lembrando que vocês não estão de férias, não estão mais de férias, não estão mais de férias, tem que fazer a lição. Tchau, até a próxima.